essa mediação conosco e apresentar esse novo momento do projeto, né? E a gente está construindo, a gente tem se encontrado, a gente está numa dinâmica de formar um grupo mesmo entre nós, de dividir nossas tarefas. Então, é muito importante que você esteja aqui conosco e o seu apoio é sempre fundamental. E quero agradecer a Maria Cláudia, que é a nossa, assim, a nossa agrônoma fundamental do projeto, né, que tem nesse tempo todo nos acompanhado, ensinado muito todo o tempo, né, e sempre muito disponível para dividir com a gente o conhecimento dela. Então, Maria Cláudia, obrigado também. E vamos lá. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos também. Passo a palavra para você, Aloide. Você está sem microfone, Aloide. Sejam muito bem-vindos todos que conseguiram estar aqui junto com a gente, presencialmente nessa atividade virtual, né? E a todos que vão assistir depois, que seja bem útil para todo mundo, os conhecimentos que a gente vai ter o prazer de aprender hoje com a Maria Cláudia. Antes de começar, eu queria compartilhar com vocês que desde junho desse ano, a gestão do programa Farmácias Vivas no município está com o Departamento de Saúde, com a área de assistência farmacêutica. E aí a gente se organizou num arranjo que estamos avaliando como bem interessante, que é de que o monitoramento ele se ampliasse. Então, nós temos representantes de todos os distritos participando do processo de monitoramento do programa. Então, são pessoas que já tinham alguma proximidade ou interesse no programa Farmácias Vivas, então eles puderam se agregar a este processo de uma forma bem potente. Eu vou até tomar a ousadia de falar o nome dessas pessoas e já deixar um agradecimento explícito, né, para todo mundo. Bom, a responsável pela assistência farmacêutica é a Salete, que é a farmacêutica, já cuidava da área de assistência farmacêutica há alguns anos, e agora acompanhava de perto o que acontecia, junto com a Érica. Então, com a saída da Érica para outro espaço de atuação, a Salete assumiu, então, ali pelo Departamento de Saúde, a gestão, né, mais oficial. Só que o monitoramento, então, está sendo feito dessa forma. Além disso, a gente tem os CETs que participam do processo, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde do Distrito Sudoeste, na figura da Ana Cris, que é uma parceira de longa data do programa e continua junto com a gente. E nos distritos, eu vou dizer o nome das pessoas e reforço que eu já queria de antemão agradecer, tá? No Distrito Leste, é a Patrícia, que é da área de apoio técnico de assistência farmacêutica e aceitou, então, participar desse programa, né? No Distrito Sul, a gente tem a Marina, que é apoio técnico de assistência farmacêutica, mas a gente também tem um coordenador de unidade, que é o RAI, que é do CS Campo Belo. É um local onde já tinha experiência em andamento, ele tinha já um afeto pelo programa, né, e uma experiência, então ele aceitou participar. No Distrito Leste, a gente está com a Catarina, que é de um NASF, do NASF Conceição, 31 de março e Boa Esperança, e o Luiz Henrique, que é apoio técnico da área de assistência farmacêutica. Na Noroeste, a gente tem a Juliana, que é da assistência farmacêutica, e o Rafael, que está aqui presente com a gente,
e que é do NASF Perseu e Paulsurama Satélite Íris. Na Sudoeste, a Maria do Carmo, que é apoiadora institucional e é farmacêutica também, e a Gisele, que é do NASF DIC 3 Aeroporto. Então, como vocês podem ver, a gente tentou mesclar alguém que está no fazer cotidiano, no NASF, na unidade, e alguém do nível distrital. Então, compondo aí uma dupla. E aí eles são, de certa forma, uma referência para os novos que quiserem se agregar ao programa. Nós avaliamos que esse foi um arranjo interessante, né? Por ampliar o olhar de monitoramento e também compartilhar saberes nos espaços, porque essas pessoas do distrito, elas podem fazer mobilização no território do distrito com os outros que querem, articular que um vai conhecer o serviço do outro, tem essa autonomia. Então, a gente achou bem interessante isso. Então, gente, muito obrigada a vocês que estão compondo esse programa. Acho que a gente quer agregar qualidade, né? Qualidade no sentido de ampliação do conhecimento compartilhado, das trocas, das pessoas novas que se agregam. Então, andando para frente e aprendendo cada dia mais. Mas a roda hoje não é sobre isso, né, gente? Vocês sabem, o tema da roda de hoje é bem interessante, que nós vamos tratar de uma dificuldade, de certa forma, que todo mundo tem, que é como cuidar, então, das pragas, né? Eu vou até me aproximar aqui para ver o nome direitinho. Controle natural de pragas. Então, esse é o nome, e que a gente vai ter, então, o tempo com a nossa convidada, que é a Maria Cláudia Blanco. Ela é engenheira agrônoma, conforme o Nelson já falou no início. Ela é extensionista rural da CAT, que é um órgão da Secretaria Estadual de Agricultura. Hoje, CAT-CDRS, né, Maria Cláudia? E ela é mestre e doutora em horticultura pela Unesp Botucatu, e na área de plantas medicinais, aromáticas, condimentares. Então, gente, pelo saber que a Maria Cláudia acumula e pela experiência que ela tem tido nesses anos na Secretaria de Agricultura, eu tenho certeza que a roda hoje vai ser um espaço muito bacana de aprendizado. Então, Maria Cláudia, seja muito bem-vinda, eu passo a palavra para você. Obrigada, gente, obrigada, Lloyd, a todos aqui, o pessoal daí do grupo do Lapasses, de fitoterapia, e o pessoal da prefeitura, muito querido, e é muito prazer estar participando sempre desde o início desse projeto, porque eu sou uma cidadã aqui de Campinas, e eu tenho muito orgulho do nosso SUS, e muito orgulho desse projeto mesmo. Então, para mim, é mais honra do que qualquer outra coisa, né? A Salete já me conhece faz bastante tempo, né, Salete, que desde o início eu estou aí, antes até desse projeto Farmácia Viva, sempre apoiando aí o que pudesse, né, em relação às plantas medicinais junto à prefeitura, tá? Então, parabéns para vocês, eu sempre estou na torcida de vocês nem imaginam o quanto. Bom, eu vou abrir aqui a minha apresentação, vamos lá, ver se eu consigo, Vocês me digam aí. Eu te dou um toque. Está entrando. Isso, agora é só... Isso, muito bem, está ótimo. Perfeito. Então, gente, a gente vai falar hoje de saúde da horta, né? Da horta e da farmácia viva, né? Esse controle natural de pragas. É verdade que vocês estão, assim, numa implantação, né? Mas sempre tem essa dúvida aí, né? Em relação a esses bichinhos, doenças, vírus, bactérias, né? Que estão ali junto com a gente ali, né, convivendo, se alimentando dessas plantas, né, e a gente sempre está cheio de dúvidas quanto a isso. E eu espero a gente falar um pouco, que é um início, né,
mas que vocês possam entender um pouco, né, até dessa complexidade em relação a esse controle natural de pragas. Só comentando aqui, que a gente sempre falou, a Cátia agora tem um novo secretário, e ele colocou, assim, de novo esse CAT na frente do CDRS, né? Então, a gente está podendo falar e virou, assim, CAT sem virar CAT, né? Mas faz parte, pelo menos estamos aí, podemos falar CAT sem medo de ser feliz. Bom, vamos lá. Então, a saúde vegetal. Então, ela depende de muitas coisas, né? Entre elas, o equilíbrio, questões ambientais, climáticas, né? Externas ao próprio sistema, né? O equilíbrio do solo, da água e do ambiente. E também a questão mais intrínseca até o nosso trabalho, né? Da mão do homem, que é o manejo, né? Dessas culturas, que estão sendo cultivadas na farmácia viva. Então, como a gente já até falou sobre a compostagem, né, a gente sempre falou já do preparo do solo, isso realmente é a base da saúde vegetal. Se a gente tiver uma adubação orgânica, irrigação controlada, lógico que fatores climáticos favoráveis, né? Porque às vezes o próprio frio, o excesso de chuva ou calor, isso favorece muito, às vezes, até a reprodução dessas pragas, a reprodução de fungos, bactérias e vírus, né? Então, realmente são vários fatores que estão atuando aí. E esse manejo nosso, que eu vou falar também um pouco aqui, que são práticas culturais, práticas mecânicas, práticas biológicas, práticas de proteção e práticas químicas, lógico, que química natural, né? Porque a gente cultiva farmácia viva e nunca a gente vai usar um agrotóxico aqui nas nossas plantas, que são produtoras de princípios ativos, né? A gente vai colocar um princípio ativo nocivo, que pode estar comprometendo essa importante função, essa produção que a gente tanto quer, né, na planta, que são seus efeitos benéficos para a saúde. Bom, antes de iniciar falando desse controle, vamos apresentar um pouco essas pragas para vocês, né? Porque é bom a gente saber o que é isso, né? Como que para a gente poder controlar, tem que saber o que é. Então, o ácaro, se vocês veem aqui nessa setinha preta, aqui está o ácaro, que ele é ele é muito parecido com uma aranha, tá? Mas ele é invisível a olho nu, ele é muito pequeno. Sua presença é mais percebida através de suas teias, que ele forma umas teias embaixo das folhas, dos brotos novos, flores e frutos, que ficam amarelados e retorcidos. Né? Aqui a gente tem uma joaninha, que seria, no caso, um inimigo natural do ácaro, né? Então, a joaninha está ali se alimentando desses ácaros, então, controlando para a gente esse ácaro aí em alguma cultura. O pulgão. O pulgão é um inseto pequeno, aqui estão os pulgões, aqui estão essas setas pretas aqui, indicando, né? Tem de vários tamanhos, menorzinhos e maiores aqui, que são insetos pequenos, de cor variada, que atacam os brotos novos. Né? Ele produz uma substância açucarada e fica embaixo das folhas e caules novos. Geralmente, até tem muita formiga que vai lá e faz uma associação com os pulgões, porque elas se beneficiam desse açucarado, né, que eles expelem. Tá? E a joaninha aqui, tem outro tipo de joaninha, que está aqui também predando esse caso aqui, os pulgões, né? Então, ela é muito aliada para a gente, por isso que a gente também tem que tomar cuidado no como a gente controla esses insetos, para a gente não prejudicar esses insetos que são predadores, que são inimigos naturais. As cochonilhas, outras principais pragas que a gente vê aqui nesse canto, aqui, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, essas aqui esbranquiçada, e essa daqui que é uma carapacinha, que até parece um capacete aqui embaixo. Então, elas são vários tipos, tem com e sem carapaça, né, de cor variada, geralmente elas ficam embaixo das folhas, que ficam retorcidas. As lesmas e caracóis, né, aqui tem uma lesma,
que deixam um rastro brilhante e se escondem embaixo de tábuas, tijolos e galhos e entulhos. Por isso que, às vezes, muito caso, a gente usa isso para atraí-las e depois eliminá-las. Vaquinha, que está no canto aqui em cima até de uma camomila, né? É um inseto com pintas amarelas ou pretas que se alimentam das folhas. Então, a gente está mostrando assim que são as principais, né? Lógico que tem muitas outras, mas essas são as mais comuns que a gente encontra na horta e na farmácia viva. As formigas, né? Que podem ser ou não cortadeiras, e essas cortadeiras é que tornam mais prejuízo, né, para nós. Na verdade, elas não comem as folhas, né? Elas utilizam as folhas para levar para o fungo dentro do seu ninho. Elas produzem lá o seu próprio alimento, que são fungos. Então, ela leva essas folhas para alimentar os fungos, que serão o seu alimento. Né? Às vezes, a gente coloca vinagre, cal virgem, são usados para eliminar esses fungos, e assim as formigas, né? Mas a gente vai falar mais para frente disso. As lagartas, é muito comum encontrar lagartas assim, até agrupadas, e às vezes umas solitárias, né? Que são muitas, né? Aí tem aquelas que até são de fogo, né? É uma lagarta. E elas são formas jovens das mariposas e borboletas, né? São vorazes, se alimentando geralmente de folhas. E você vê, elas dão bastante estrago, né? Mas a gente vê as borboletas, que é a forma adulta dela, também tem a sua função ecológica, né? Então é difícil a gente ficar eliminando todos esses insetos. As borboletas, elas também são polinizadoras, né? Então elas têm a sua ação, o seu papel dentro do ecossistema. E tem a larva minadora, que está aqui nesse canto, aqui vocês veem que são minas, né, que a gente chama, né, esses caminhos aqui na folha, que é a larvinha de uma mosca, não da mosca doméstica, tá? É uma outra mosca que fazem essa trilha nas folhas, tá? Comprometendo também aí as culturas. Tá? De principais doenças, a gente pode falar aqui de fungos, bactérias e os vírus, né? A gente nem colocou, porque são muitos variáveis, mas geralmente a gente vê manchas nas folhas, né? Um certo apodrecimento. No caso do vírus, é amarela, fica mais amarelada, perde assim a clorofila. Então, são vários sintomas, então muito variados, né? Que às vezes a gente precisa realmente saber identificar, mandar para a gente ver, é tal doença. Bom, o manejo das doenças, ele é muito, assim, você, com a adubação e a irrigação, você consegue manejar e equilibrar esse ataque das doenças, os fungos, bactérias e vírus, porque eles dependem disso. Às vezes, uma irrigação, se ela for em excesso, ela pode estar favorecendo esse fungo, ele progredir, né? Então, você, às vezes, diminuindo uma irrigação, você já pode estar controlando. E assim com outras doenças também. Também é recomendada a eliminação das plantas doentes e o controle de insetos vetores de viroses. Né? A gente tem aqui do lado a cavalinha, que é uma planta rica em sílica, geralmente vocês têm uma planta medicinal também, né? Uma planta até da farmacopeia brasileira. Aliás, essas duas estão na farmacopeia, tá? Na segunda edição entrou aqui a alternantera brasiliana. Então, são plantas que a gente pode ter aqui na farmácia viva, tanto para ajudar os usuários, né, a gente mesmo, em relação aos seus efeitos medicinais, né, nos humanos, como também ajudando na saúde da horta, né, na saúde da nossa farmácia viva. Por quê? Essa cavalinha, ela é rica em sílica, então, a sílica tem um sinergismo com o cálcio, e ela favorece, no caso, na forma de chá, né, que as plantas, a parede celular das plantas fique mais fortificada, daí ajuda a não penetração desses fungos e bactérias. Tá? Então, é um fator de proteção das plantas. E a perpétua, que é um antiviral, pode ser usada na produção de mudas, que é o estágio crítico das plantas em relação ao contágio por vírus. Então, isso aqui são 2 exemplos, e a gente vai falar um pouco mais para frente. São 2 exemplos que vocês já têm, né? Acho que
a maioria das entregas que a gente fez aí de doação de mudas, a gente deu a tanto a cavalinha quanto aqui a perpétua, a penicilina vegetal, né? Que é a Alternanthera brasiliana. Bom, então vamos entrar agora, a gente viu um pouquinho dessas pragas, né? Conhecemos um pouco o que é pulgão, o que é cochonilha, etc., né? E vamos ver o que a gente pode fazer, né? A gente viu que é importante a adubação, né? A questão do solo. Então, a gente chama isso de práticas culturais, que são o uso de tecnologia adequada e práticas agronômicas recomendadas. Um exemplo é a época de plantio adequado. Então, se você tem aquela planta, ela tem uma época própria para plantio. Por exemplo, é bom plantar na primavera. Se a gente planta fora dessa época, por exemplo, no inverno, de repente ela vai ficar mais suscetível, porque o desenvolvimento dela não vai ser tão adequado, ela vai ficar mais fraca e pode ficar mais suscetível à doença. Então, a época de plantio adequada já é uma forma de manejar e de estar prevenindo o ataque de pragas e doenças. Seleção da área, isso é muito importante também. Áreas não contaminadas. Às vezes na zona urbana não acontece muito isso, mas na zona rural, por exemplo, se tem já plantio de tomate, muitas hortaliças que dão muita doença, essa área não é própria para a gente colocar essas plantas medicinais, porque elas já vão estar com esporos, né, com patógenos ali, uma semente, né, de patógenos ali na área que pode estar também se hospedando nessas plantas medicinais. Então, essa seleção da área não contaminada também é muito importante. Uso de sementes e mudas sadias, de boa procedência. Isso é fundamental, porque se a semente já está doente, já tem esporos de doenças, as mudas também já têm doenças, estão praguejadas, daí você já vai levar isso para a tua farmácia viva, né? E também elas já estão debilitadas, né? Já tem essa doença. Então, esse uso de sementes e mudas sadias é muito importante. Rotação de culturas, alternar o plantio com espécies diferentes. Bom, a gente já tem dentro da farmácia viva uma coisa muito importante que é essa biodiversidade. A gente tem ali várias plantas de várias espécies cultivadas junto. Isso ajuda muito a não ter assim, uma população muito grande de um único patógeno, uma única praga. Se ela estiver grande, é que ela vai ser prejudicial. Mas, mesmo assim, é bom a gente fazer essa rotação de culturas, ou seja, de repente a gente tem ali o canteiro que a gente o açafrão. A gente tem o açafrão que é de raiz. Quando a gente for mudar esse canteiro, tirar o açafrão dali, que a gente coloque uma outra planta que não seja de raiz, que seja, por exemplo, de folhas, ou flores ou frutos. Tá? Então, naquela que você plantou a calêndula, que é de flor, daí você pode colocar uma que você vai colher as folhas, uma tanchagem, por exemplo. Então, fazer essa alternância, essa rotação de culturas é muito importante também para a gente ter esse controle de pragas e doenças. A conservação do solo, práticas contra a erosão, né? No caso aqui, nas nossas áreas, a gente já faz os canteiros bem feitos, já ajudam bastante. Lembra que quando a gente falou do preparo do solo, que a gente faz o canteiro elevado para a gente dar uma drenagem, para diminuir, por exemplo, tiver uma água de chuva ou uma irrigação intensa, não ficar acumulando a água, uma água parada nas raízes, porque essa água, excesso de água nas raízes, pode vir a dar um apodrecimento, uma doença, né? E a planta morrer. Então, é importante isso, essa questão também do preparo do solo. Adubação equilibrada, equilíbrio entre nutrientes, e isso daí, gente, eu acho, como vocês são da saúde, vocês sabem muito bem, é a mesma coisa, plantas e gente. Às vezes a pessoa, você vai lá cuidar de uma pessoa, está com uma certa doença, foi diagnosticado, mas vocês sabem que não basta lhe dar um remédio para aquela doença, tem outros fatores que levaram ela a ter doença. De repente, é uma pessoa que está subnutrida. Então, não basta você
você está dando um remédio que não é que vai dizer que ela vai curar. Ela precisa ter uma boa nutrição, às vezes é questão de higiene inadequada. Então, são vários fatores, e é isso também que acontece no caso das plantas, né? Então, começa pelo seu meio ambiente, a sua boa nutrição, a sua boa higiene, né? E depois, para você poder conseguir controlar quando vier ocorrer, por acaso, uma doença, uma praga. Uso de biofertilizante, né? Isso daí já seria para reforçar mesmo também a planta, além dessa adubação equilibrada, é uma adubo orgânico líquido, né? Que ele ajuda um pouco as plantas a ficarem mais nutridas, né? Para essa questão de conseguir dar uma boa resposta quando são atacadas por pragas e doenças, né? Não sofrerem tanto. E plantas companheiras, eu até tá aqui em negrito, né? Plantas armadilhas ou repelentes, que muitas delas a gente já cultiva lá, que são plantas medicinais, aromáticas, que elas têm essa capacidade aí de ser companheira de outras plantas. Bom, a gente falou das práticas culturais, né? A gente vai falar de práticas mecânicas agora. A catação manual de pragas. Gente, a gente está numa área pequena, né? Então, é possível, né? É muito difícil para um produtor, uma área de hectares, fazer essa catação manual. Mas nessas pequenas hortas, nas nossas hortas caseiras, aqui em casa mesmo eu tiro, sabe? Se for algum bichinho, pego e tiro. E também não tiro tudo, não, porque acho que a gente tem que ter esse controle, essa convivência. Né? Então, a catação manual de pragas, a eliminação de plantas doentes, isso é muito importante. Então, a planta, você viu que uma planta lá ficou doente, está toda morrendo mesmo, melada, às vezes, né, enegrecida, você pega e elimina essa planta, você tira lá da área e não elimina, joga no lixo, tá? Não deixa por perto para não passar para as outras plantas. Uso de placas atrativas coloridas. Vocês podem ver aqui nessas duas fotos, aqui é uma área, aqui é uma estufa em Morungaba, que o pessoal cultivo orgânico de hortaliças e temperos. Tá vendo que tem umas plaquinhas amarela e azul? E aqui é na Olambra, aqui são gérberas, né? E eu tirei essa foto aqui, que tá vendo? O pessoal muito simples plantou, eles pintaram. Aqui, essas placas aqui a gente encontra no mercado, tá? Essa aqui da estufa. E essas outras aqui, ó, eles simplesmente pintaram as garrafas, né, de azul e de amarelo, que atrai pulgões e tripes, e colocaram lá. Geralmente a gente põe um melado ou uma cola, né, nessas garrafas ou nessas placas, e daí o inseto, quando posa, ele fica grudado. Então, vai diminuir, não é que vai eliminar totalmente, que todos vão pousar, mas muitos. Então, diminuindo também essa população, diminui o dano para a cultura. Tá? Então, isso aqui é um exemplo também de uma prática mecânica. Plantas repelentes e plantas atrativas, né? Então, né, para a proteção de hortas orgânicas, que é o nosso caso, é importante plantar ao redor dos canteiros ou bem próximas a eles plantas repelentes e atrativas. Então, eu só vou citar algumas delas, né? Alfavaca, que o cheiro repele moscas e mosquitos, não deve, porém, ser plantada perto da arruda. O alho, que é eficiente como repelente de pragas do tomate. O alecrim afasta a borboleta da couve e a mosca da cenoura. A capuchinha repele nematóides e insetos. A citronela é repelente de insetos, né? Inclusive pernilongos, como o Aedes aegypti. Coentro contra pulgões e ácaros. Aqui a gente tem foto do alecrim, da capuchinha e aqui da citronela, né? A citronela, às vezes, pode ser meio parecida com o capim-cidreira, mas a gente já viu que o capim-cidreira, as folhas da citronela ficam mais pendentes, caídas aqui, né? E é muito importante para identificar as folhas de citronela é o cheiro, né? Ela tem um cheiro, assim, meio de desinfetante. Diferente do capim-limão, do capim-cidreira, né? Que tem aquele cheirinho de limão.
O cravo de defunto, que protege dos nematóides, é uma planta atrativa de nematóides. Nematóides são umas pragas que atacam a raiz. Gerânio, repelente natural de insetos, é sempre bom tê-los em seu jardim, embelezam e protegem. Girassol, excelente repelente de insetos, através de suas folhas e flores, e atrai insetos polinizadores. Hortelã, o cheiro repele lepidópteros, como a borboleta da couve, formigas e ratos. Pode ser plantada ainda como bordadura de lavouras. Manjericão, repelente de moscas e mosquitos. Mastruço, que seria erva de Santa Maria, repele afídeos e outros insetos. O mentrasto, que é aquela erva de São João, essa daqui do meio, ó. Atrai inimigos naturais como a joaninha, e isso é verdade, gente. Olha, não sei, eu até preciso procurar foto. Eu tenho foto lá do mentrasto lá no horto da Cate, incrível, ele lotadíssimo de joaninha, parecia uma árvore de Natal, assim, cheia de bolinhas vermelhas. Incrível. Sálvia repele a mariposa do repolho e tomilha afasta a borboleta da couve. Aqui é o manjericão, aqui é esse mentrasto do meio, e aqui esse da ponta aqui é o gerânio aromático. Bom, práticas biológicas, como a gente falou aqui, o emprego de inimigos naturais, esses predadores e parasitas. Tem um Bacillus thuringiensis, que até tem vários, aliás, vários produtos biológicos que são vendidos aí no mercado. Tá? Esse Bacillus thuringiensis, ele lagartas, né? Principalmente ele ataca lagartas. Então, a gente também tem as joaninhas, vespas e aranhas. Então, esses inimigos naturais, a gente não precisa estar comprando, lógico, ali na agropecuária. Basta você ter essa diversidade, você, dentro da tua horta, ter árvores em volta, que você mantendo esse teu ambiente, você tem naturalmente esses inimigos naturais. Práticas de proteção. Uso de insumos que estimulam a resistência dos vegetais e inibem a ocorrência de pragas e doenças. Como eu já falei, né? O chá da cavalinha, que você aumenta a resistência da parede celular. Então, você impede que esses fungos, por exemplo, ou bactérias consigam penetrar na planta. Porque eles precisam penetrar para ocorrer a doença. Práticas químicas, utilização de substâncias químicas naturais com baixo nível toxicológico. Bom, a gente vai falar disso, mas antes a gente tem que ler esses aqui que está bem até letras grandes. Para um efetivo controle através de substâncias químicas naturais, é necessário que o mesmo seja parte de um manejo integrado com as demais práticas mencionadas. É como se fosse a PIC, né? Seja uma prática integrativa complementar, que a gente chama, e aqui no nosso caso da agronomia, né, a gente chama de MIP, Manejo Integrado de Pragas. Então, é muito difícil, né, quando o pessoal manda, os produtores consultam, eu estou com essa praga aqui, infestado aqui de um ácaro, está acabando com, por exemplo, com o meu morango, e o que eu posso fazer? Poxa, você vai falar de colocar um químico, por exemplo, se fosse eu nem, um agrotóxico eu nem recomendo. Mas mesmo se fosse alguma coisa contra ácaro, como a gente vai fazer algum preparado contra ácaro, não iria adiantar, nem um agrotóxico, porque ele tem que fazer parte de todo esse sistema, vem desde o preparo do solo. Né? Como eu falei para vocês, aquela questão do doente ali, que tem uma doença, mas se ele está desnutrido, se ele não tem condições adequadas de moradia, ele não tem condições de higiene, não tem um bom sono, várias coisas que vão impedir até que esse remédio faça o efeito. Então, realmente é muito complicado. Às vezes o pessoal fala assim, às vezes eu nem mando assim, uma receita de um remédio natural, porque, na verdade, vocês precisam entender isso, é um sistema. A gente não está controlando uma doença, uma praga, a gente tem que controlar e manejar o sistema para que essas pragas e doenças até podem ocorrer, mas de uma forma pequena, pouca, que não traga dano para a nossa planta. Então, a gente tem que aprender a conviver e dar mínimas condições para que ela tenha uma população grande. Tanto essas lagartas, né,
todo isso daí, se for uma população grande, os fungos, daí sim eles vão ser danosos e a gente não vai conseguir controlar. Tá? Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiver entendendo, podem estar me interrompendo, tá bom, gente? Ou se não, anotem aí que a gente já responde. Aqui, olha, isso daqui é essa foto aqui do canto, que tem a joaninha, e essa aqui é uma ninfa, é a fase jovem da joaninha. Essa aqui é no horto da Cate, está numa alfavaca gratíssimo, ótimo, gratíssimo, aquela alfavaca cravo, que ela também, olha, ela atrai, né, essas joaninhas, e olha, ela está se reproduzindo ali no horto, né, porque essa daqui é a jovem, né, não é nenhum inseto que ela está atacando, não, é a fase jovem da joaninha. Bom, preparados naturais. Bom, como eu falei, a gente tendo todos aqueles cuidados, se a gente precisar ainda, tem uma população ainda que está indesejada, né? Está ficando meio grandinha lá, que a gente está com medo que o ataque dela seja realmente nocivo, então a gente pode estar fazendo alguns preparados naturais para colocar, para passar, aplicar ali na nossa farmácia viva. Só vou ler aqui, né? Porque não adianta, só para vocês saberem, nem vou ficar falando da receita, né? Só isso daí depois vocês podem ver, né? Que é o chá de cravo de defunto, o Tagetes minuta e o Tagetes erecta, né? Que ele é indicado contra pulgões, ácaros e algumas lagartas, tá? Daí tem aqui a receitinha de como fazer, né? E sempre tem que estar cuidado, preparo e aplicação. Sempre como a gente fala para nossas plantas medicinais aí, né? Tem que saber preparar, senão não vai adiantar nada, né? E saber como aplicar também, como usar. Receita, essa aqui é chá de losna, Artemisia absinto, né? Que ela é boa indicada para lagartas e lesmas. Tem o preparado de pimenta, a pimenta também ela é bem importante para esse controle natural. Aqui a gente está falando da pimenta vermelha, um sabão de coco, né? Aqui também tem a pimenta do reino, contra aqui, no caso, a vermelha para vaquinhas, e essa pimenta do reino para pulgões, ácaros e cochonilhas. Chá de camomila. O chá de camomila é usado para doenças fúngicas de sementeira. Então, geralmente a gente usa assim quando a plantinha jovem, tá? Nas nossas mudas, produção de mudas. Preparado com cavalinha, que eu já falei para vocês, que ele vai fortalecer a planta. Então, ele é muito usado também quando a gente percebe que está sendo atacado por fungos de folha, sabe? Manchas de folhas, tal. Aí você coloca esse preparado de cavalinha. Preparado com arruda contra pulgões e formigas. E a gente aqui temos algumas, né, as pimentas vermelhas, a pimenta do reino, a cavalinha, só para vocês conhecerem, né? O cravo de defunto, que é muito ornamental, a camomila, a arruda e aqui a nossa losna. E o importante, quando a gente fala, né, dessa aplicação, apesar de ser produtos naturais, é importante a gente usar equipamento de proteção individual. Isso vocês sabem muito bem, porque aí na saúde vocês usam muito. Então, no nosso caso, às vezes é macacão ou avental, um boné, um óculos, bota e luva, tá? Então, boné, um jaleco, botas, máscara, também, no caso, principalmente no caso da pimenta, também até a máscara. E aplicar, olha que importante, aplicar nas horas menos quentes do dia e sem vento. Porque vento pode dar deriva e vai levar aquilo lá para outra área, né? E até às vezes em cima de pessoas. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, principalmente quando a gente fala desses preparados de pimenta, gente, tem gente alérgica. Por isso que a gente fala, tem que colocar máscara, se você inalar, pode dar problema. Bom, eu coloquei esse slide aqui só porque em relação, eu sei que as formigas cortadeiras assim, uma questão assim que está sempre sendo repetida aí, né, no grupo aí, esse problema das formigas. Eu vou falar um pouco aqui, algumas dicas, tá? Fazer sempre boa adubação orgânica no solo, com cobertura morta, né, que isso a gente já falou que é muito importante, leguminosas e compostos orgânicos, plantio de leguminosas também, essa cobertura de leguminosas.
Plantar batata doce em volta da horta também pode ajudar. Plantar gergelim próximo aos formigueiros e nas bordaduras da lavoura, a ser protegidas. Quando cortado e carregado pelas formigas, é tóxico para o fungo que lhes servem de alimento. Misturar cal virgem com água quente e jogar no formigueiro, também no olheiro. Aplicar cinzas e água dentro dos olheiros. Aplicar cânfora com água nos olheiros e galerias. Uso de laranjas apodrecidas com fungo aspergilo, sabe quando a laranja fica aquela verde e tal? O pessoal lá do Horto, por exemplo, de Santa Bárbara do Oeste, conseguiu controlar a formiga usando aí esse fungo aí, esses aspergilos, colocando lá no caminho das formigas. Usar iscas comerciais colocadas em recipientes PET para maior segurança. Quando a gente usa iscas comerciais, tem algumas que são indicadas também para agricultura orgânica, tá? E como o negócio é a gente colocar em PET, para não poder outros animais levar, sabe, as garrafas PET aí de refrigerante, para ter maior segurança. No início da implantação da horta, as formigas frutadeiras podem atacar, mas elas desaparecem com a incorporação da matéria orgânica no solo. Para ter bons resultados no controle de formigas, as práticas devem ser usadas também por seus vizinhos. Então, tem muito disso, isso aconteceu muito na CAT, a gente não é difícil controlar, lá o parque inteiro infestado tem, assim, panelas e panelas de salveiro, e é muito difícil de controlar, porque também eles são enormes, gente, vocês não imaginam, eles vão, não é, a gente pensa que está ali, mas eles vão longe por baixo da terra. Então, a gente consegue controlar ali, mas para eliminar mesmo, tem que ser por todo um perímetro muito maior, né? Para a gente ter realmente os melhores resultados. Então, a gente tem que, geralmente, a gente vai fazendo isso, controlando dessas formas aqui, colocando cal, etc., a gente vai diminuindo, elas vão se afastando da nossa área, né? Mas vão continuar ao nosso redor. Tá? É importante manter o equilíbrio e restabelecer a biodiversidade, pois as formigas são grandes recicladoras de nutrientes para a natureza. Então, na verdade, tem essa questão também, apesar de elas estarem lá danificando as nossas plantas, elas também têm seu papel ecológico importante, né? Elas reciclam esse solo, elas trazem lá, principalmente fósforo, muito nutriente lá que está lá preso embaixo, lá no subsolo do nosso terreno. Bom, era isso, né? Eu não sei se eu falei muito correndo, né? Mas a gente pode até retornar aqui e a gente vai para as nossas perguntas. Eu queria agradecer aí mais uma vez a todos vocês e deixar aqui o meu e-mail, tá? Porque daí vocês podem estar me mandando foto, que às vezes vocês mandam lá no Zap, né? Mas a gente perde, não é toda hora que a gente está entrando e a gente acaba perdendo alguma coisa, tá? Mas eu me coloco à disposição aí para as perguntas e maiores esclarecimentos. Deixa eu sair aqui. Maria Cláudia, quero começar te agradecendo. Nossa, é impressionante como a gente aprende. Até a coisa de colocar o pet colorido para assustar os bichos. Gostei dessa, né? Para enganá-los. Bom, gente, vocês conhecem essa plataforma, o Meet, tem uma mãozinha. Então, eu vou sugerir, como não tem nenhuma pergunta escrita, eu vou sugerir que acione a mãozinha quando tiver uma pessoa falando, mas podemos abrir para questões. Quer falar, Michele, alguma coisa? Não. Quem vai ser o primeiro? Vamos lá. Eu queria saber se vocês entenderam aí como é que ficou, deu para ver, perceber, tem alguma dúvida em relação a alguma praga lá, se vocês têm aí na Farmácia Viva alguma que não foi colocado ali, que vocês têm dificuldade de identificar, que vocês não identificaram nessa apresentação. Tem um comentário da Salete te elogiando, falando que a apresentação foi excelente e falando que você foi muito didática e que ela já usou o chá de cavalinha na minha hortênsia, não entendi direito, em casa, que foi muito efetivo.
na flor, né? Na Ah, ela pôs o hortênsia, chá de cavalinha que na bom. hortênsia, que foi muito efetivo. É isso mesmo, tem que usar, Salete. Agradeço por você ter usado, e isso é uma forma de valorizar a cavalinha. Ela está aí para isso mesmo, para ser usada por nós. Tá certo. Nelson, pode falar. Eu tenho uma pergunta, Maria Cláudia. Acho que o material está ótimo, foi super claro e didático mesmo. E a minha pergunta é a seguinte, Maria Cláudia: o que se chama mosca da fruta, ela também ataca outras coisas que não a fruta, só? E elas caem nessa armadilha que você falou, de fazer e deixar. É assim que tenta prender ela? Então, a mosca das frutas, ela é específica de frutas mesmo, e tem uma armadilha própria dela. A gente tem até no site da CAT, acho que numa revista uma das revistas Nossa Casa da Agricultura, como um modo de fazer passo a passo essa armadilha, que também é com garrafa PET, deixa pendurado, põe uma calda lá, de açúcar, um melado, e atrai essa mosca, dela entra nisso e não sai, e morre afogada ali. Então, a gente tem até uma armadilha própria, Nelson. Eu posso passar para você, assim, um modo de fazer, tá bom? Eu quero, Maria Cláudia, por favor. Mas então ela só ataca a fruta? Sim, ataca só frutas. Isso, porque ali, na verdade, a fruta, ela vai ovopositar, né, os ovinhos, e eles vão se, entendeu? Ela alimentar ali e crescer, a larva dela vai crescer para virar mosca. Tá bom? Então, não é que ela, coitada, ataca, ela tá ali colocando seus ovos. Pois é, pois é. Tá bom. Obrigado, Maria Cláudia. Ela é uma mãe inteligente, né, Maria Cláudia? Ela quer um lugarzinho bom para pôr o filhotinho dela. Docinho. Gente, mais alguma pergunta aí? Maria Cláudia, esses preparados, eu também quero esse que o Nelson pediu, porque lá na chácara da minha mãe, eu não consegui comer siriguela esse ano por conta disso, e elas estão atacando as carambolas também. Então, também vou querer essa receita. Esses preparados naturais, a gente só pode utilizar quando já tem alguma coisa, ou a gente pode, por precaução, prevenção, de vez em quando, também fazer o uso? Ó, não, o único que você, de forma preventiva, que você pode usar até é o chá da cavalinha. Mas, geralmente, a gente usa, assim, quando já começa a dar alguma pintinha, ou você vê, assim, que ela está precisando, né, a planta, daí você coloca. Inclusive, também esses de sementeira, a própria camomila na sementeira, e aquela da perpétua, né, a penicilina vegetal na sementeira, você pode pôr de forma preventiva. Porque, na verdade, você não vê, né? Então, às vezes, você pode colar, elas não são tóxicas, assim, né? Não vão dar uma toxicidade para a planta, então você pode colocar de forma preventiva, sim. Tá? Agora, aqueles mais fortes, né? De arruda, das pimentas, então a gente procura usar só quando tiver a população mesmo, que a gente achar que precisa para controlar a população. Mas é importante, Michele, que a gente note, que a gente tire essas plantas, de repente, mate ali o excesso, né, dos ovinhos, das lagartas, tire e tente conviver um pouco com eles, entendeu? Porque, na verdade, até mesmo dentro da agricultura comercial, a gente fala, até na convencional que coloca agrotóxicos, o ideal é colocar quando começar essa população ter um nível de dano. Se a população é menor do que a do nível de dano, não se deve colocar nada, deve se manter, tem um pouquinho de perda na produtividade, mas não é economicamente viável se colocar esses tipos de produtos, entendeu? O nosso, lógico, a gente está ali, a gente não está comprando, né? Mas a gente tem que controlar só quando a infestação for bem elevada, que a gente não conseguiu, assim, controlar para ter um baixo nível de dano. Acho que poderia alguém falar, assim, da experiência, até porque acho que tem gente aqui que tem farmácia viva e está convivendo com essas plantas, de repente você tira a plantinha, mata as pragas e elas, né? Eu acho que o pior mesmo eu vejo que é a formiga.
né, que é mais difícil, mas como eu falei, é muito complexo, porque o tamanho ali não é uma casinha de formiga, não. Elas, a habitação delas, às vezes, vai a metros e metros, né, a quarteirões, tão grande que é né, a casa delas. Algum desses produtos aplicados, você recomenda, vamos supor que eu tenho uma infestação de lagartas, né? Aí eu vou tirar o que eu consigo ver e eu aplico, por exemplo, um produto com pimenta. Eu acho que é isso que você recomendou. É interessante deixar essa planta, digamos, numa quarentena antes de utilizar? Ou quanto tempo Nossa, que você pergunta sugere antes ótima, de usar o Alexandra. material? Muito ótima essa pergunta, né? É uma falha não ter falado isso. Realmente, quando a gente usa mesmo esses naturais, você não vai poder colher assim durante pelo menos uns 20 dias essa planta, tá? Em 20 dias dá tranquilo, porque realmente eles não são assim sistêmicos, né? E eles, com a própria irrigação, eles vão sendo lavados, inclusive qualquer um deles, eles podem repetir, tá? Você depois, de repente, de uma semana, 10 dias, ou se ainda mantiver, ainda a população morreu pouco, você pode fazer uma reaplicação. Agora, a colheita deles, você vai poder, uns 20 dias depois só, que você fez, e depois de irrigação, sendo irrigada, lavada. Com certeza. Obrigada pela pergunta, viu, professor? Podia ser de uma professora mesmo. Respondi, Alexandra? Sim, respondeu, muito obrigada. Ok. Eu quero destacar que a Érica está aqui presente. Muito bem-vinda, viu, Érica? Oi, gente, boa tarde. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque aqui são 3 Meets rodando. Daí eu estou fazendo no 3G, porque senão atrapalha aqui das crianças, eu acabei entrando um pouquinho mais tarde. Peguei o finalzinho só da apresentação da Maria Cláudia. Bom, gente, estou à disposição aí, se não vê mais nada, a gente... Maria Cláudia, você pode disponibilizar essas orientações? Acho que isso seria bem útil para o pessoal, né? Mesmo quem vai assistir depois. Mas acho que é bom a gente ter em mãos esse tipo de dica que você deu, né? Com certeza, eu vou fazer assim, vou pôr em PDF, ponho até no grupo lá, nos grupos da Fito na Rede, né? Essa apresentação, pode ser? Pode, acho que Então tá. aí as pessoas pegam e vai replicando, né? Passando para outros. Uhum. Inclusive, eu acho que eu tenho apostila sobre isso, de repente, se Olha, tiver numa linguagem boa, mais apropriada, eu mando a apostila, porque daí tem mais conteúdo do que a própria apresentação, tá bom? tá certo. Gente, ninguém mais tem nenhuma pergunta? Acho que as pragas não atacaram as farmácias vivas, Maria Cláudia. Só depois que acaba a aula que ataca. Não é Aí vem isso, as sabe o que no acontece? grupo, né? Não, sabe o que acontece, Aloide? Eu acho que o pessoal percebe, porque quando vê a praga, fica às vezes até meio desesperado. Ai, mas eles perceberam, acho, agora que não é assim, né? Elas acontecem mesmo. A farmácia viva é um sistema biodiverso. Tem várias plantas e vários animais ali, bichinhos, insetos e vírus e bactérias, e isso é importante, né? Essa biodiversidade, e ela se autocontrola de certa forma, né? Então, acho que eles até perceberam isso, que na verdade não tem essa preocupação de acabar, eliminar. E eu acho que com as plantas, várias plantas que eles têm, com essa adubação orgânica que estão fazendo, eles vão conseguir realmente uma população muito pequena dessas pragas e doenças, aí eles vão ficar, acho que ficaram mais tranquilos, que vão poder conviver com elas numa boa. Assim seja. Pode falar, Érica.
Então, assim, o que eu posso fazer é um pequeno relato do que acontece ali no Tancredão, né? A gente tem bastante problema com formiga, não tanto as cortadeiras. As cortadeiras, assim, elas não dão tanto trabalho. É muito mais a... Ah, esqueci o nome daquela formiga que pica ardido pra caramba, né? Então a gente tem problema, às vezes, de usuário ou de funcionário mesmo do CS, que às vezes circula Lava-pés. Conseguiu ouvir, Maria Cláudia? piso Então, acho que é e as a formigas do atacam, lava-pé. né? Isso. Mas é isso que a Maria Cláudia falou. A gente passou a entender que não é praga. Isso, a lava-pé. O tempo todo, né, de, de atuando na horta, a gente começa a entender que não é praga, né? É igual febre nas pessoas. Febre é um sintoma, ela não é a doença, não é o problema real. Daí a gente vai começando a entender que, olha, se a planta aqui tá mofando, tá aparecendo caruncho, o que significa isso? A gente tem tentado buscar onde que está a doença, onde que está o real problema, né? Então, a gente vê ali um pouco de pulgãozinho, mas já começa a aparecer as joaninhas, então a gente já fica mais tranquilo. No começo a gente queria exterminar tudo mesmo, né? Quando a gente não tem esse conhecimento. Mas vai equilibrando, com o tempo vai equilibrando, vai se acertando, a gente vai conseguindo acertar a terra, né? E conseguindo esse equilíbrio, né? E daí faz os usos das caudas, dos preparados, assim, quando dá essa mega desequilibrada, assim. Das lava-pés a gente ainda não chegou num consenso, elas querem, eu acho que a gente saia dali. Mas a gente vai tentar aí conseguir o equilíbrio com elas também. É isso, gente. Obrigada. Obrigada a você, Érica, por trazer seu relato. É muito legal mesmo. Inclusive, vocês podem perceber lá, essa vivência com a horta, que o pessoal do Tancredão tem, porque a horta é muito antiga lá, o projeto, é muito importante. Porque você vê essa questão, por exemplo, até a umidade, Érica, você pode ver do solo. Às vezes começa a dar, tá ruim, tá dando uma doença, você vê que tá dando uma empoçada ali, tá compactado. Então, tudo isso geralmente é realmente, como a Érica falou, a doença é um efeito, né? A causa é outra, tá mais, como eu falei, a questão do manejo. Então, a gente tem que caprichar mesmo, não deixar a raiz encharcada, às vezes tem uma coisa compactada, né? Então, a gente tem que lidar com isso, sempre estar ali adubando, né? Mantendo a fertilidade, mantendo essa biodiversidade para ter esse controle, né? As lava-pés, eu acho que você pode tentar controlar, sim, com a arruda, por exemplo, tentar espantar um pouco elas, né? Diminuir um pouco esse realmente que é problemático mesmo, o pessoal ficar pisando, né? Ou colocar assim em cima ali que dá para ver aquele olheirinho dela ali, isolar, fazer uma cerquinha, colocar um pneu e pôr o aviso lá, lava-pés, né? Também ajuda um pouco. Nelson, pode falar. É Michele. Oi, tem problema. Vai ser assim mesmo, já acostumei. Não, eu queria um relato também. Então, lá na chácara dos meus pais, em volta das hortaliças, a gente plantou o boldinho. Então, isso espantou bastante também, até gato, cachorro que entra de outros vizinhos, e também a gente percebeu que diminuiu ali as lagartas, e a gente estava tendo problemas com cítricos, as folhas estavam muito feias, né? E a gente plantou lavanda em volta. Eu plantei até aqui em casa, que eu tenho um vasinho de mexerica e limão, e lá também, e as lavandas reviveram os cítricos. Então, é muito legal a gente ver que a gente pode fazer toda essa diversidade das plantas e elas mesmas vão fazendo esse equilíbrio, né? Bacana. Muito bom, obrigada, Michele.
Eu estava aqui pensando que quando a gente é iniciante, a gente não sabe a dose de água, a gente não sabe a luz, e aí quando vê a primeira praga, realmente dá um desespero, né? Então é bem bacana a Érica ter falado isso, a Maria Cláudia ter apaziguado, porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Às vezes com uma certa insegurança, mas pode pedir ajuda para o colega que já está mais à frente, e assim a gente vai crescendo com o programa no município, né? Muito bom. É interessante também falar, né, que a cartilha do SUS aí Campinas tem lá um capítulo sobre isso, então tem necessidade ali acho que de umidade de cada planta, de regas, né? Então vocês dão uma olhadinha lá, né? Dão uma estudadinha aí, que, né, é um material muito bacana que vocês têm aí nas mãos para verificar. Bom, acho que se ninguém tem mais nada a acrescentar, acho que podemos encerrar, né? Quero agradecer muito, viu, Maria Cláudia, a sua generosidade em compartilhar a tua experiência, teu conhecimento com o grupo. Somos poucos hoje, mas eu tenho certeza que depois que for divulgado, muitos vão acessar para buscar as orientações. Então, eu quero te agradecer muito por isso. E eu passo a palavra para a Michele, para ela fazer o encerramento, tá bom, Michele? Tá bom. Eu gostaria de agradecer imensamente a Lloyd, a sua presença, você ter aceito o convite para ser mediadora. E a Maria Cláudia, né? A Maria Cláudia me conhece desde estudante, colei na Maria Cláudia e para mim ela é uma grande amiga, uma pessoa com quem eu aprendo muito, estamos juntas aí nessa caminhada. Então, um prazer enorme sempre ouvi-la e aprender, né? Que a gente aprende todo dia. E agradecer a presença de todos também. Não sei se o Nelson também quer dar alguma palavrinha, de Nelson Michele para Nelson Felice, se ele quiser dar uma palavrinha. Ó, eu queria falar um pouquinho, Nelson, deixa eu falar, daí você encerra. Queria só agradecer e falar que eu aprendo muito com a Michele também. Todas as minhas dúvidas dos chás e como tomar e outras coisas lá, eu já ligo para ela. Então, a gente não é... Uma aprende com a outra, né? E somos muito amigas mesmo. É isso, e muito obrigada aí. E qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição aí, quanto a essa questão de pragas e doenças, de estar esclarecendo vocês. Obrigada. Eu só queria dizer que tudo isso que foi dito, a hora que a praga chega, a hora que a formiga chega na horta, é que aí a coisa toda começa a fazer mais sentido, né? Aí a gente tem que correr atrás para ver se salva, né? E aí ter este material disponível, então é isso, assim, enquanto a gente fica falando, né, de possibilidades, sei o que, é uma coisa. A hora efetivamente que a praga aproxima, é que esse material realmente faz toda a diferença, né? Esse saber da Maria Cláudia faz toda a diferença, porque ele salva a planta, né? Senão, acaba, né? Então, eu queria agradecer e dizer que é isso mesmo, vai ficar disponível, né? Eu não sei se com essa secura que está e essa falta de chuva também, se tem praga que sobreviva a isso, né? Mas vai começar a chover, e a hora que começar a chover, a coisa começa a aumentar, né? Então, é uma riqueza ter a possibilidade de ter uma informação sucinta, clara e precisa, né? Olha, faça isso, busque tal ajuda, faça tal coisa. Como você apresentou, Maria Cláudia, eu acho fundamental ter isso disponível. Vai ficar disponível na página do La Paz e depois no canal do CEPS, no YouTube, porque é um material de consulta fundamental, né? Lógico que as pessoas podem te perguntar e você responde sempre nos grupos, você sempre está dando informação para a gente. Mas ter essa live gravada com a apresentação que você fez
É um material importantíssimo, assim, da ordem da cartilha, né? São coisas que a gente tem que ter à mão, né? A cartilha, essa informação de como controlar, como preparar o solo, das mudas, né? Acho que isso tudo a gente tem que ter à mão mesmo, né? Então, eu agradeço mais uma vez, Maria Cláudia. Eu acho super importante você construir esse acervo, sabe? Para a gente, de informação e deixar disponível e a possibilidade da gente acessar isso o mais rápido possível. Insisto em dizer, você sempre é muito suportiva, você sempre dá o suporte que a gente precisa, mas ter isso à mão, assim, a qualquer instante, facilita muito, né? Então, muito agradecido. Eu que agradeço, gente. Todos vocês. E que venham as joaninhas, né? A Salete, acho que quer falar. Eu só queria dizer, assim, Maria Cláudia, é um prazer revê-la. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que isso de poder ficar de fácil acesso, eu concordo muito com o Nelson, e que bom que agora, nesses meios eletrônicos, a gente pode ter muito disso, né? Então, facilita bastante. E é a primeira roda que eu participo e gostei bastante, né? Sempre que for possível, estarei aqui mais próxima. Parabéns pelo trabalho de todos. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima roda de conversa. Até, gente. Boa tarde. Boa tarde. Beijo. Até. Valeu. Beijo, beijo. Beijos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.